não se doem com aqueles termos sendo utilizados. Agora, eu até retuitei, hoje mesmo à tarde, um Twitter do Queiroga, ministro da Saúde, junto com a Damares, ele falando que o Ministério da Saúde, junto com o Ministério dos Direitos Humanos, estão se unindo para um debate intersetorial em busca de maior equidade. Cara, quando eu ouço uma palavra dessa, eu já vejo comunismo. Eu não consigo ver outra coisa. Eu vejo Stalin, eu vejo Lenin, eu vejo Mao Tse Tung, eu vejo Fidel, eu vejo Che Guevara, eu vejo esses malucos fascistas, nazistas, socialistas, comunistas. Quando eu vejo equidade, para mim, eu estou lendo comunismo. Comunismo. Esse aparelhamento da linguagem tá demais. Eles vivem? Assisti. They live. Quando eu vejo equidade, é como se eu colocasse um óculos e, pum, equidade significa comunismo. De que maneira você pode garantir equidade, filho? Como que eu vou garantir equidade, igualar as oportunidades para um cara que o Alexandre é um cara disciplinado, esforçado, eu sou um sujeito preguiçoso. De que maneira que eu vou tornar as oportunidades iguais para nós dois? Como que eu falo, você teria que igualar todo ano. Como que eu posso equalizar o rendimento mensal do Alexandre, que está disposto a trabalhar 18 horas por dia, com o meu, que só quero trabalhar 6 horas por dia na mesma empresa, fazendo a mesma função? É evidente que você vai ganhar mais. Como que você pode produzir equidade de oportunidades se o Alexandre tem 1,94 m e eu tenho 1,60 m e nós dois vamos disputar uma vaga de pivô de basquete? Como que você vai conseguir colocar equidade numa oportunidade dessa? Equidade é ideia de comunista. Não esquece, mas equidade é diferente de igualitarismo. Não é. É a mesma bosta. É nova língua. Certo? Porque eu não vou enfiar um pau no seu cu. O seu cu é que vai entrar no meu pau. É a mesma merda. Não, mas é equidade, Alessandro. Você fala equidade. Bicho, é a mesma merda. Você tá tão cego que você não consegue enxergar isso. Não, e você falou tudo, meu. Eu tenho um curso na plataforma Hotmart e o primeiro módulo eu tratei dessa coisa de linguagem. Porque se a gente não sanar a linguagem, não limpar isso daí, não tem nem por onde começar. Porque até as palavras estão aparelhadas. Então, ver essa discussão agora, quando alguém está usando a palavra ciência, eu não posso usar a palavra ciência porque eu não quero que ela tenha o significado que eles estão dando a ela, né? Então, a gente precisa limpar. Eu vejo todo esse discurso esquerda, direita, conservador, progressista, e como você disse agora, equidade, fraternidade, igualdade, tem todos aqueles lemas da Revolução Francesa que são só abstratos, né? Por isso que é o lema de toda a sociedade iniciática, tem esses lemas, fraternidade, igualdade, liberdade, tudo coisas abstratas, né? Coisas que você não... É só discurso bonito, né? E isso contaminou de uma maneira que eu estava vendo um texto de eu não vou falar o nome agora, não precisa. Ele estava criticando a Agenda 2030. Só que ele usava o texto da ONU, cara. Sabe? A linguagem dele era a linguagem da ONU, aquela linguagem que não tem palavra sexo, tudo é substituído, né? Tudo amenizado, aquele politicamente correto que deixa o texto insuportável, na minha opinião. E eu estava lendo e falei, esse sujeito não percebe que a Agenda 2030 já afetou o linguajar dele. Né? E as pessoas precisam perceber isso. Tudo começa na linguagem. Vou te dar uma pílula. Conhecimento e sabedoria começam no momento em que você passa a dar às coisas os nomes que elas têm. Sim. Sabe quem falou isso? Platão. Aristóteles, aluno de Platão. Aristóteles. Não, então, o Platão tem o diálogo Gorgias, né? Que ele fala sobre isso também. Aristóteles, cara, isso tem mais de 2000 anos. Platão, para mim, é um idiota, né? Um covarde, um besta. Foi o primeiro neocomunista da história. Ele começou a planejar o mundo perfeito na República. E quando Platão tinha alguma coisa muito polêmica e crítica para falar, ele dizia que foi Sócrates que disse. Nem coragem de falar que foi ele que escreveu aquela merda ele não tinha.
Não, para não ficar, senão as pessoas depois vão xingar a gente, tem os defensores que a República era uma demonstração de que daria errado, né? Mas, de qualquer maneira, ali está o primeiro desenho de sociedade planejada. Que é o social. E aí começou. Sem isso não teria positivismo, não teria marxismo, não teria nada disso. Nesse sentido, você tem razão. É a mesma ideia sendo reciclada várias e várias vezes, né? O platonismo sendo reciclado pelo neoplatonismo, sendo reciclado por Rousseau, sendo reciclado pela Revolução Francesa, por Augusto Comte no positivismo, que virou ordem, ciência e progresso, tiraram ciência, colocaram ordem e progresso na nossa bandeira, mas fizeram um samba do crioulo doido, né? Porque tem brasão da família imperial, tem um símbolo do militarismo, tem lemas positivistas, é uma costura, nossa bandeira é um troço maluco, sem o menor sentido. Foi um retalho mesmo, né? E aí a gente tem, e aí você tem um golpe militar que depois a família imperial, feito por pessoas com inspiração revolucionárias esquerdistas. Quando a gente começa a se recuperar disso, vem aquela porcaria daquela política café com leite, que é um politburo. Quando a gente começa a tentar se livrar disso, vem a Revolução de 30, vem Getúlio Vargas. Quando a gente começa a se livrar disso, vem aquele Jango maluco. Quando a gente começa a se livrar disso, vem o período do regime militar. Quando a gente começa a se livrar disso, emenda Dante de Oliveira, 85, primeiras eleições, 89, a gente cai na mão dos mesmos fisiologistas de esquerda, cujas famílias sempre comandaram esse país na forma de capitanias hereditárias. Então, se talvez agora, neste momento, por causa das redes sociais, da maior conectividade entre as pessoas, o maior acesso à informação, o maior acesso ao conhecimento, se de repente isso vai produzir uma geração um pouco mais esclarecida e pensante, é provável que a gente só veja os frutos dessa mudança de conscientização daqui a 50, 60 anos, ou seja, é muito pouco provável que algumas das pessoas que estão assistindo a gente aqui agora, ou que venham assistir na próxima semana, vão conseguir ser testemunhas dessa mudança sem que elas tenham Alzheimer, por exemplo. Nós não vamos ver, eu já estou com 50 anos de idade, eu não vou ver essa mudança, mas isso não me impede de ajudar a plantar a semente.